Fala galera, beleza? E aí pessoal, estudando muito? Legal, tem que estudar, hein? Pegar pesado, quer passar rápido? Pega pesado, é isso aí. Pessoal, é o seguinte, hoje a nossa aula é sobre enzimas, tranquilos? Então vamos lá rapidinho fazer aquela revisão, tá? Sem perder muito tempo. Vamos lá, bem objetivo, hein? Pessoal, quando a gente fala de enzimas, o que são enzimas? São biocatalisadores biológicos. Qual que é a função de um biocatalisador? Acelerar reações químicas. A maior parte das reações químicas que ocorrem na célula obrigatoriamente necessitam de enzimas. E às vezes, se não tivesse enzimas, essa reação seria tão lenta, tão lenta, tão lenta, que ela seria inviável, prejudicando todo o metabolismo e funcionamento da célula. Beleza? Vamos lá. O que é metabolismo? É o conjunto de reações químicas que ocorrem na célula. Todo o conjunto de reações químicas que acontece na célula é chamada de metabolismo. Beleza? E essas reações químicas que acontecem na célula, na maior parte das vezes, necessita de enzimas. Fechou? Agora, o metabolismo, olha aqui, pode ser dividido em catabolismo, quando as reações químicas envolvendo as enzimas são responsáveis pela degradação de compostos orgânicos e substâncias, ou anabolismo, quando as reações químicas do metabolismo visam sintetizar substâncias. Então é assim, o metabolismo é dividido em anabolismo, quando as reações químicas sintetizam alguma coisa. E catabolismo, quando as reações químicas degradam alguma coisa. Degradou, catabolismo. Sintetizou, anabolismo. O conjunto de reações químicas envolvendo o catabolismo e o anabolismo, metabolismo. Fechou? Agora, como que a enzima age? Ela age... Por que ela acelera uma reação química? Porque ela diminui a chamada energia de ativação, que é a energia mínima necessária para se iniciar uma reação química. Só pensar, olha, se eu preciso de menos energia para iniciar uma reação química, essa reação química vai se processar de maneira muito mais rápida. Tá? Beleza? Agora, isso aqui para mim é uma das coisas mais importantes que tem sobre enzimas. Tá? Então, essas características que eu vou falar das enzimas caem muito em prova de vestibular. Cai muito. Então, se liga. Primeiro, as enzimas, são proteínas na sua maioria. Tá? É óbvio que tem enzima hoje que não é... Descobriu-se que não é proteína. Que é o caso das ribozimas, que é um tipo de RNA, tá? Que tem papel enzimático. No entanto, para o vestibular, de um modo geral, falou enzima é proteína. Legal? São biocatalisadores, tá? Estão presentes em todos os seres vivos. Não existe reação química sem enzima, tá? Pelo menos a maioria das reações são catalisadas por enzima. Diminui a chamada energia de ativação. E é por isso que as reações químicas se processam de maneira mais rápida. Gasta-se menos energia na presença de enzimas. Tá? Elas são altamente específicas. Cada enzima foi feita para agir sobre um determinado substrato. O que é substrato? É a substância na qual a enzima vai agir. Beleza? Por exemplo, a amilase é uma enzima que age sobre amido, quebrando o amido em duas moléculas de glicose. Desculpa, quebrando amido em moléculas de maltose. Beleza? E posteriormente a maltase vai agir sobre a maltose, tá? Formando moléculas de glicose. Tá? Então, cada enzima é muito específica para um determinado substrato. Substrato é a substância na qual a enzima vai agir. Beleza? Então, alta especificidade. Tá? A enzima, ela não participa do produto final. Ela entra e sai intacta do produto. Ela entra e sai intacta da reação. Ela não participa da componente final, do produto final. Beleza? Ela só acelera, é um biocatalisador. Tá? Não altera o equilíbrio químico. Ou seja, ao adicionar uma enzima numa reação, eu não desloco a reação nem para a direita e nem para a esquerda. Tá? Nem para a formação de reagentes, nem para a formação de produto. Tá? Ela entra e sai intacta. Ela não altera o equilíbrio químico. Beleza? Agora, existem vários fatores que podem influenciar na velocidade de uma reação química catalisada por enzimas. A temperatura é uma, o pH, a concentração do substrato, a concentração da enzima, inibidores. Então, a velocidade de uma reação química catalisada por enzimas pode ser influenciada pela temperatura, pH, concentração do substrato, concentração da enzima e inibidores. Beleza? Legal. Gente, lembra que eu falei que cada enzima atua de forma específica sobre um determinado tipo específico de substrato. Substrato é a substância na qual a enzima vai agir. Ela atua mais ou menos como se fosse complexo chave e fechadura. Tá? Cada enzima tem um sítio de ligação específico para um determinado substrato. Então, olha aqui, ó.
Aqui é enzima. Aqui é o sítio de ligação, ó. Tá? É o sítio ativo da enzima e que permite o encaixe perfeito de um substrato, uma substância que vai ser na qual a enzima vai agir. Beleza? Legal. Agora, então, o que mais me interessa é o seguinte: algumas enzimas, são para ter função, necessitam de elementos que vão provocar sua ativação. Presta atenção. Algumas enzimas já são produzidas na sua forma ativa. Outras enzimas necessitam de elementos para que consigam provocar a sua ativação. Beleza? Então, olha aqui. Esses elementos podem ser íons metálicos ou podem ser moléculas orgânicas como vitaminas. Tá? Se os elementos responsáveis pela ativação de uma determinada enzima forem íons metálicos, eles são chamados de cofatores enzimáticos. E se os elementos ativadores forem algum tipo de composto orgânico, ela passa a ser chamada de coenzima. Então, peraí, vamos lá. Vocês entenderam? O que é uma coenzima? Tá? É um composto orgânico que ativa a enzima. O que é um cofator? É um íon metálico que ativa a enzima. Tá? Só muda o nome. Coenzima e cofator são ativadores de enzima. Beleza? Quando é um íon metálico, é cofator. Quando é um composto orgânico como vitamina, é coenzima. Só muda isso, tá? Agora, como é que chama a forma inativa de uma enzima? A forma inativa de uma enzima é a apoenzima. Quando se associa ao cofator ou à coenzima, ela se torna ativa, recebe o nome de holoenzima. Então, olha aqui, ó. A apoenzima é a forma inativa. O cofator é o elemento que está faltando para ativar aquela enzima. Quando o cofator se liga à apoenzima, ela se torna uma holoenzima, uma enzima ativa, pronta para se ligar ao seu substrato. Tá? E quem pode ser... Quando eu falar cofator, na verdade são íons metálicos. Se trazer o termo coenzima, é porque na verdade é uma vitamina, um composto orgânico. Tá? Beleza? Legal, galera. Então, quais são os fatores que influenciam na velocidade de uma reação química catalisada por enzimas? Temperatura, pH, concentração do substrato, concentração da enzima e inibidores. Vamos lá. Gente, cada enzima atua a uma determinada temperatura considerada ideal. Tá? Cada enzima atua a uma determinada temperatura considerada ideal. Variações muito bruscas na temperatura, variações muito acentuadas na temperatura, podem provocar a chamada desnaturação enzimática. Principalmente quando essa variação é para mais. Então, por exemplo, olha aqui. Aqui é o gráfico. Esse ponto aqui é o chamado ponto ótimo. O que é o ponto ótimo? Ponto onde a temperatura é ideal e a velocidade da reação é máxima. Tá vendo? A temperatura ideal, onde a velocidade da reação é o quê? Máxima. Agora, se eu aumentar a temperatura, a velocidade da reação diminui. Tá? Por quê? Porque as enzimas contidas naquela reação começam a sofrer desnaturação. Beleza? O que é desnaturação? Que eu já falei lá em proteínas. É perda da função. Agora, se eu diminuir a temperatura, tá? A velocidade da reação também diminui. Mas a enzima normalmente não desnatura. Tá? A enzima normalmente não desnatura. Então, resumindo, cada enzima atua a uma determinada temperatura, onde a velocidade da reação é máxima. Temperaturas excessivamente altas alteram a conformação tridimensional de uma enzima, provocando a sua desnaturação. Tá? E temperaturas baixas não desnaturam enzimas, só reduzem a sua atividade. Quando você volta a aumentar a temperatura, ela volta a funcionar normalmente. Beleza? Lembrando que a desnaturação ela pode ser definitiva ou ela pode ser temporária. Beleza? Depende da enzima ou da proteína. Cada enzima aqui, galera, pH, cada enzima atua a um determinado pH. Dentro de uma faixa de pH. E variações muito bruscas no pH ou oscilações muito grandes no pH podem sim provocar desnaturação enzimática. Tanto se a oscilação do pH for para mais ou se a oscilação do pH for para menos. Tá claro? Então, olha aqui, ó. Por exemplo, a amilase salivar, ela atua no pH aproximadamente 4,7 a 9. Então, esse aqui é o intervalo de atuação dela. E dentro desse intervalo, o pH ideal de atuação dela é em torno de 7. Beleza? Por exemplo, em pH 10, ela já não atua mais. Em pH 4, ela já não atua mais. Outras enzimas atuam. Tá? Então, toda enzima atua em um determinado pH. Tá? Dentro de uma determinada faixa. Passou dessa faixa, ela desnatura. Tanto para mais quanto para menos. Se você aumentar o pH para mais ou para menos, ela desnatura. Beleza? Lembrando que na temperatura só desnatura quando a temperatura é excessivamente alta.
Tem temperaturas baixas, não desnaturam enzimas. Beleza? Gente, concentração do substrato. Ó. Concentração do substrato. Quanto maior a concentração do substrato em uma reação química, maior a velocidade da reação. Até um certo ponto, onde a velocidade da reação se mantém constante. Turco, por que a partir desse ponto aqui, a velocidade da reação se manteve constante? É porque não tem mais enzimas disponíveis. Entendeu? Ou seja, à medida que eu vou aumentando a concentração do substrato, a velocidade da reação vai aumentando. Só que dentro dessa reação, a concentração da enzima é constante. A enzima tem uma certa capacidade de trabalho. Se não adianta você adicionar mais substratos, que todas as enzimas já estão ocupadas, realizando o máximo de trabalho possível. Se eu quiser aumentar a velocidade da reação, basta eu adicionar enzimas. Beleza? Até então, se eu não adicionar enzimas, a velocidade da reação se mantém o quê? Constante. Fechou? Beleza. Concentração da enzima. Quanto mais enzima, mais rápida será a reação. Maior a velocidade da reação. É diretamente proporcional. Então, à medida que eu vou adicionando enzimas na reação, maior será a velocidade dessa reação. Beleza? E o último fator que influencia na velocidade de uma reação química são os inibidores. Tá? Os inibidores, eles podem ser do tipo... Vamos ver melhor? Deixa isso para a nossa próxima aula de enzimas. Não percam. Valeu? Valeu, galera. Se liga. Vamos ter a aula de número 2 sobre enzimas. Valeu? Que é só sobre inibidores. Aquele abração e fiquem com Deus. Tchau!